É o que resta do antigo posto da Guarda Fiscal. Na aldeia do Poço Velho, hoje quase desabitada, era a partir daqui que os militares ao serviço da ditadura portuguesa tentavam evitar que a fronteira fosse atravessada por pessoas e mercadorias. O edifício fica a 2 passos da igreja, bem no centro da aldeia. No Sabugal, em Vilar Formoso, Almeida e Figueira de Castelo Rodrigo existiam ao todo 25 postos da Guarda Fiscal. Alguns, como o do Poço Velho, tinham um efetivo de 6 guardas. Nos maiores estavam aquartelados mais de 60, a que se juntavam os militares da GNR e os agentes da PIDE. Nas décadas de 60 e 70 do século passado, esta era uma região intensamente vigiada. Do Poço Velho a Vilar Formoso são pouco mais de 8 quilómetros. A estrada delimita a fronteira entre Portugal e Espanha. Apesar da presença da polícia política e dos militares, apesar da vigilância permanente, foi aqui que milhares de jovens deram o salto, partindo para o exílio. Passados mais de 40 anos, 5 regressam ao local para reviver o momento em que a guerra colonial os empurrou para longe da família e dos amigos, para longe do país. Arnaldo Silva parte para o exílio em setembro de 1973. Com 20 anos de idade, acabados de completar e com uma condenação a 1 ano de cadeia por atividades subversivas, recusa ir fazer uma guerra que não é a sua. De Vila Franca de Xira saem 5 jovens. 2 fazem a viagem de carro, transportados por um professor. Os outros 3 seguem de comboio até Caria, no concelho de Belmonte. Ora bem, nós estamos aqui na passagem mais 100, menos 100 metros, na passagem onde fizemos o salto para fora, éramos 3, vindos de Vila Franca de Xira. Mais ou menos a seguir ao cruzamento que fica de Fresneda, mais ou menos aqui nesta zona, o taxista que vinha de Caria connosco largou-nos aqui em alta velocidade, ou seja, a saída do carro tinha que ser rápida, e mandou-nos seguir neste caminho para a direção de Fuentes de Onhor, estação. Foi aqui mais ou menos neste local que nós fizemos a passagem neste caso para fora de Portugal. No nosso tempo, portanto, não conhecíamos a zona, isto está um bocado modificado em relação à época, e curiosamente enganámos-nos no caminho e fomos cair a Fuentes de Onhor velha, portanto a localização velha. E aí tivemos as nossas peripécias, digamos, normais da época, atendendo ao desconhecimento e à nossa ignorância também sobre a matéria. Dali de Fuentes de Onhor, depois de lá chegarmos, contactámos para a primeira pessoa que nos apareceu, que seria um idoso, que nos guiou depois para um taxista que era português, mas casado com uma espanhola de Fuentes de Onhor, que nos levou à estação de Fuentes para ir recolher os outros 2, porque éramos no total 5, e dali seguimos para Salamanca, tendo na altura havia um certo conflito e movimento policial em Salamanca, e tivemos que regressar para a Cidade de Rodrigo. E foi em Cidade de Rodrigo que nos escondemos no capim junto à estação, até à noite, para apanharmos o comboio que nos levou para a fronteira de Espanha. Em toda esta região de fronteira, em Vilar Formoso,
O terreno plano de areias e argila facilita a circulação. É por isso que o chamado trilho do Poço Velho foi uma importante rota de contrabando, também utilizada por quem decide dar o salto, por razões económicas, para fugir à miséria, ou por motivações de natureza política. É o que faz Joaquim Nunes. Começa a trabalhar com 11 anos e é na fábrica que se envolve nos movimentos de oposição ao regime. Aproxima-se do PCP, desilude-se, participa na formação do MRPP. Mobilizado para a guerra na Guiné, parte para o exílio em setembro de 1972. Torna-se desertor do exército colonial português. Sou apanhado para a tropa do ponto de vista de ter que fazer a minha intervenção militar também. Aí eu defino logo que se for mobilizado para as colónias, não vou. Ando 7 meses na tropa, sou mobilizado para a Guiné e resolvo desertar. Pronto. Puro e simples. Isto era uma rota do PC. Os meus contactos com o PC permitiu-me que eu tivesse conhecimento que haveria por aqui alguém que nos conseguiria trazer até à fronteira. E contacto com o tal taxista de Caria, que é o Baeta, e conseguimos, de uma forma muito ortodoxa, arranjar dinheiro, porque a gente não tinha dinheiro. Tomámos algumas iniciativas próprias para arranjar dinheiro para essa viagem, mas nessa altura juntámos três companheiros, eu, o Zé e o Zé António, que está na Bélgica, e resolvemos. Eu era desertor, o Zé não sei se já tinha feito a inspeção militar, penso que não, naquela altura ainda, e o outro era mais jovem que vivíamos. Tínhamos uma organização militar e então fazíamos várias reuniões no sentido de organizarmos Malta para quanto mais gente desertasse, melhor. Não é? Se fossem grupos, era muito melhor que desertar individualmente. E não falei com ninguém, a minha família não sabia nada disso. Deixei uma carta escrita. Desapareceu, não. Deixei uma carta escrita, mas não tive mais. Foi a única conversa que eu fiz. Foi escrito, disse vou-me embora, não. Pronto. Deixei isso e não. E mais nada, não falei com ninguém, não disse à minha mãe, não disse ao meu pai, não disse aos meus irmãos, não disse a ninguém. Num país dominado pelo medo e pelo obscurantismo, pela tortura da polícia política, o salto é preparado em segredo, muitas vezes sem que a própria família o saiba. Jovens como Romeu Batista arriscam duras penas de prisão caso a aventura corra mal. A cumprir o serviço militar, decide desertar em 1972, quando é mobilizado para Moçambique. Antes de embarcar, costumavam dar uma semana de férias e 10 contos, que é para uma pessoa fazer compras para levar para lá. Eu nessa semana de férias foi quando saltei, quando dei o salto. E aproveitei dinheiro, claro, para pagar ao passador. Dei 7 contos ao passador para me levar até Paris. Eu depois, portanto, saí, vim com um carro que era do meu pai, uma Renault 4L, e vim por aqui e vim aqui para a região sem saber de nada, à procura de um passador, à procura de poder dar o salto. E fui ter com uns parentes, tinha ali em Tortozendo, e perguntei, vocês conhecem aqui algum passador?
arranjaram-me um contacto lá com o passador, e o passador foi-me buscar lá a Tortozendo e viemos por aí. Vieram dois, era o passador e um ajudante, só, digamos. Então, ao chegar aqui, o passador saiu do carro comigo e veio-me a guiar durante a passagem da fronteira, enquanto que o ajudante levou o carro através da fronteira para Fuentes do Doñoro. E nós passámos por aqui à noite, portanto, e fomos ter com eles ali a café em Fuentes do Doñoro, o Café Lisboa, que era onde todas se encontravam. O Café Lisboa já não existe. De Fuentes do Doñoro, os exilados políticos partem para uma perigosa travessia do território espanhol. Se forem apanhados pela Guarda Civil, serão presos e enviados para Portugal. É por estes caminhos que Joaquim Nunes e José Moraes conseguem escapar a guardas fortemente armados numa fuga a pé que se arrasta por vários dias. Noutros casos, o meio utilizado é o comboio. Joaquim Saraiva dá o salto em abril de 1970. Tinha 20 anos. Acompanhou-me um passador até aqui a Vilar Formoso, até ao local, a indicar-me qual era o local que eu devia passar e dando com as indicações todas do que eu tinha que fazer até chegar a Paris. E a indicação que ele me deu foi que para comprar o bilhete de comboio, não é? E apanhar o comboio das 5 horas da tarde, que era um comboio regional, para não apanhar nenhum comboio rápido ou uma coisa, ou velocidade expressa, isso, para não meter nisso. E foi isso que eu fiz, apanhei o comboio interregional e até Irum. Em Irum, conforme a indicação que me tinha sido dada por ele, saí da estação e apanhei um táxi, dizendo ao motorista que não tinha, só era português, que ia para a França, que era pelos vistos era o usual, e o motorista então passou para o controle. Nós para irmos para a França tínhamos que atravessar uma ponte, onde estava um controle espanhol e um controle francês. O controle espanhol, ele mostrou o coisa, é português, vai para a França, passámos no céu. Para os franceses fez a mesma coisa, os franceses indicaram que eu tinha que ir ao posto da polícia francesa. Foi isso que eu fiz. E lá, pronto, recebi uma guia, um documento em que podia estar um mês, durante um mês para estar em Paris, tinha que ter uma morada de lá, obviamente, de alguém de família, e durante tinha um mês depois para realizar a minha situação. Como a minha situação não era ficar em Paris, porque depois de Paris para cima tinha uma pessoa que me vinha da Suécia buscar a Paris, em que trazia um passaporte falso, como é óbvio, na altura nós não tínhamos direito a passaportes, e foi com esse passaporte falso que eu cheguei a Copenhague. Taxista em Caria, no concelho de Belmonte, António Baeta ajudou um sem número de pessoas a dar o salto. Leva-os no táxi até às proximidades do Poço Velho e deixa-os na estrada, a poucos metros do território espanhol. Diz que o fez por dinheiro. Entre os exilados que transporta encontra-se José Moraes, que em setembro de 1972 parte rumo a Paris. Depois do 25 de abril é dos primeiros a regressar. Chega a Lisboa de comboio. Os refugiados são recebidos por uma multidão em euforia. O comboio, que diziam que era o primeiro comboio de desertores e refratários que saiu de Paris, e vinham pessoas da Bélgica que tinham vindo apanhar o comboio a Paris. E quando nós chegámos a Bayonne, a fronteira, a polícia francesa disse: não, vocês não vão passar assim. Vocês vão ao consulado de Portugal, a Bayonne, e pedem o passaporte válido por 3 meses de retorno. Porque se houver alguma coisa com a polícia, com a Guarda Civil espanhola, no período da travessia da Espanha, vocês estão protegidos, eles não podem fazer nada.
E assim fomos, uma mexer deles, muitos, ao consulado de Bayonne. O cônsul que lá estava era um fascista e disse que não fazia nada para ninguém. Ficámos a olhar, assim, então a gente agora para trás não vai. Sr. cônsul, tem que fazer alguma coisa. E tivemos que lhe dar umas bufetadas, uns empurrões, apertar-lhe o nó da gravata e tal. E o homem, pronto, ok. Lá foi ao cofre, trouxe uma quantidade daqueles passaportes. Aquilo depois eram uns a correr para a estação para tirar fotografias. E depois montámos uma linha, fizemos uma espécie de linha de montagem. Colavam as fotografias no passaporte, outros metiam o tampão e estava o cônsul na ponta da mesa a assinar os passaportes. E então lá viemos apanhar o comboio, lá fomos com o comboio depois até Lisboa e chegámos a Lisboa às 13 horas. Cada vez que eu falo disto, isto é uma coisa terrível. Não sei se vou conseguir contar. É que estavam milhares de pessoas à nossa espera. Que se falava que era o comboio dos desertores, o comboio dos refugiados. E havia milhares de pessoas à 1 da tarde. Eu sei que saí do comboio e que cheguei à rua de Santa Apolónia sem pôr os pés no chão. Fui para o ar. Aquelas pessoas, era tudo a abraçar-nos, a gritar, venham, estamos livres, já podem vir, é o nosso país. Uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa.